muito obrigado por esse momento, por esse culto, Senhor, por tudo que foi falado, pelos louvores. Senhor, eu te pedi, Senhor, continua com o nosso coração, o teu servo, Senhor, fala conosco, que nós precisamos ouvir, não queremos, Senhor, mas que o Senhor venha, meu Pai, nos confortar, nos confrontar, Senhor, fala conosco, nós queremos sair daqui, Pai, entendendo o que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Continua com teu filho, continua conosco, Pai, é que eu te oro, já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Então, vou cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Aleluia. Sem mais delongas, hoje a gente vai, se Deus permitir, nós vamos estar estudando um pouquinho a palavra, amém? Bastante coisa para a gente estar falando hoje. E essa mensagem que Deus colocou nos nossos corações, eu já vi Daniel pregando ela aqui muitos anos. Deus é fiel, amém? Umas coisas aqui que eu vou estar lendo, os irmãos vão lembrar e se preparar. Já vou deixar aqui um spoiler, né? Diz sobre dois tipos de amor. Você não sabe? Fala dois tipos de amor: o amor ágape e o amor filhos. É isso? Amor ágape e amor filhos. Daniel já conheceu, né? Foi um estudo maravilhoso. Quando eu estava lendo essa palavra, eu me fez lembrar do estudo que a gente tinha também. Livro de João, capítulo 21. Aleluia. João, capítulo 21. A partir do 16, do 15, a partir do 15. Glória a Jesus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Exaltando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Antes de a gente estar falando isso daqui, explicando, a gente precisa entender o que estava acontecendo nesse momento aqui, né? A gente precisa entender o que estava acontecendo nessa história. Mas antes disso, confirmando a oração que já foi feita aqui pela minha esposa, né? Gostaria de estar orando mais uma vez. Porque essa semana a gente aprendeu, irmãos, há tanto tempo nós estamos de evangelho, mas a cada dia Deus ele sempre nos surpreende com alguma palavra, com alguma coisa que Ele quer nos mostrar e falar conosco. Eu aprendi essa semana que tudo aquilo que a gente for fazer, consagra-se ao Senhor. E aquilo que a gente tem, consagra-se ao Senhor. Levantou pela manhã, consagre o seu dia ao Senhor. Consagre a tua vida ao Senhor. Consagre as suas mãos e tudo aquilo que você for
fazer ao Senhor. Então eu quero estar orando, não que a palavra não seja sagrada, mas eu quero consagrar, eu quero entregar a minha vida mais uma vez nas mãos do Senhor. Amém? A notícia de Deus é eterna. Deus, Deus já foi lido aqui, Senhor, já foi falado, Deus, do pecado de Davi, Senhor. Tu és o Deus que conhece o nosso coração. Tu sabe a nossa intenção do nosso coração, Senhor. Deus, eu não quero, Deus, aqui te pedir, Senhor, para que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas para que o Senhor venha falar através de mim. Mas para isso, meu Senhor, eu te peço que o Senhor venha perdoar os meus pecados, as minhas falhas e as minhas iniquidades contigo. Se porventura entristecido pelo Espírito, eu te peço que a tua infinita graça e misericórdia possa me alcançar, Senhor, e me perdoar. Deus, eu quero entregar a minha vida mais uma vez nas tuas mãos, Senhor, me usa conforme a tua vontade, o teu querer, através da tua palavra. Toma os teus servos, Senhor, que eles possam entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Assim, Deus, entrega as nossas vidas e tudo aquilo que nós vamos falar, desde agora, meu Deus, em diante, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. O que estava acontecendo aqui nesse momento? A Bíblia diz que no livro de João capítulo 20, após a ressurreição de Jesus, ele aparece aos seus discípulos. Antes disso, Maria ou as Marias estavam e foram ao sepulcro procurar Jesus, procurar pelo corpo de Jesus. Vocês conhecem a história, tem até um louvor que as crianças cantam aqui, muito lindo, né? João 20. E quando a gente lê e começa a ler essa história, a gente vai entendendo por que Jesus muitas das vezes prepara uma grande festa, prepara uma igreja, 2 ou 3 para vir, prepara uma mensagem, um título, um versículo, uma palavra, para dizer que contudo nos faltou caridade, contudo vos faltou o amor. Quando Jesus ele chega a Pedro após a sua ressurreição, acabamos de ler aqui que ele pergunta para Pedro por 3 vezes, Simão, né, filho de Jonas, que é Pedro, e ele pergunta por 3 vezes. A primeira pergunta que ele faz: Pedro, tu me amas? E Pedro prontamente responde: sim, Senhor. A segunda vez ele pergunta, e a palavra de Deus vai dizer que ele ama. De novo, prontamente responde: sim, Senhor. Mas a Bíblia diz que na terceira vez ele se entristeceu. Por que isso? Porque ele entendeu que a forma que Jesus estava perguntando para ele era uma forma diferente. A primeira vez que Pedro responde a Jesus, ele está dizendo, está respondendo de um amor ágape. Que amor é esse? É um amor inteligente. Vamos ler um pouco aqui para mim te explicar acerca desse amor. Aleluia. Ele tinha amor devotado ao seu Senhor. O amor traduz com 2 palavras: o amor inteligente e com propósito. Esse é o primeiro amor, o amor ágape. Porém, o segundo amor se fala filhos, que envolve a afeição calorosa e natural das emoções, e portanto um amor mais pessoal e afetivo. Com o emprego dessas 2 palavras, Jesus indica que o amor de Pedro o amor de Pedro não deve ser somente da vontade, mas também do coração. O amor é este que brota tanto de determinação quanto do afeto pessoal. Ou seja, quando Pedro respondeu as 2 primeiras, ele estava respondendo com amor inteligente, com amor com afeto, aquele que a gente ama o nosso irmão. Mas quando na terceira vez que Jesus perguntou para ele, ele entendeu
que Jesus não estava perguntando se era o amor aquele ao qual qualquer um ama, mas Jesus estava perguntando para ele o amor que ele amou a sua igreja. Quando eu disse lá atrás na história, quando Jesus ressuscita, antes dele ir aos céus, a Bíblia diz que as mulheres, as Marias, foram procurar Jesus no sepulcro. E quando não acharam ele ali, se entristeceram e saíram. Mas a Bíblia diz, a gente conhece a história, que tinha 2 anjos. E os anjos falaram, e Jesus, quando aparece, fala para elas: olha, eu estou aqui. Vá lá e avisa aos seus irmãos, eu estou aqui e vou visitá-los. Jesus diz que vai visitar os seus amigos. Aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, antes dele ir aos céus, ele foi visitar os seus amigos. Irmão, que amor é esse? O homem morreu na cruz do Calvário por aqueles amigos, por nós, por cada um de nós. E ele nos visita até hoje. A Bíblia diz que Jesus ele nos visita a todo instante, a todo momento. Deus ele está conosco. A sua palavra diz que ele é o Deus conosco, é o Deus que está conosco. E quando ele fala assim: olha, avisa a eles que eu vou estar lá, que eu vou visitá-los. E ele foi e visitou. Primeiro ele chega no mar. Pedro estava pescando, foram pescar, porque quando Jesus morreu, eles sentiram a necessidade, eles tinham de se manter. Então a profissão deles, eles eram pescadores. Então, dado aquele momento, o mestre subiu, o mestre morreu, e agora o que vamos fazer? Talvez por um lado de desespero e não saber o que fazer, eles foram pescar, que era aquilo que eles sabiam fazer, né? Porque ainda Jesus não tinha aparecido para eles. E quando eles começam a pescar, a Bíblia diz que eles ficaram pescando a noite inteira e nada apanhou. E quando eles estavam saindo do mar, a Bíblia diz que Jesus apareceu para eles e falou assim: me dá um peixe para que eu possa comer. E eles olharam e falaram assim: pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas Jesus falou assim: volta lá e jogue a rede do lado direito. E a Bíblia diz que quando eles jogaram a rede do lado direito, apanharam uma grande peixe, uma quantidade de grande peixe, que a Bíblia aqui no livro de João diz até uma quantidade de 157 peixes, se eu não me engano. E quando eles pescaram, que olharam até então, quando Jesus apareceu, eles não perguntaram quem era no momento, porque no seu coração eles já sabiam. Talvez pelo tempo que eles tinham com Jesus, ele conhecia a voz de Jesus. Ao olhar para Jesus, ele já conhecia Jesus. Aleluia. Então eles não perguntaram porque eles já sabiam. E até mesmo talvez, aleluia, de perguntar e sentir medo, porque Jesus havia morrido. E era a primeira ou a segunda aparição, que a primeira foi no sepulcro para Maria, agora ele está se manifestando para os discípulos no mar. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro percebeu que era Jesus, ele pulou no mar, pulou na água, ainda faltava uns 200 metros até a areia. E ele caiu, se jogou na água para ir até com Jesus, esqueceu os peixes, esqueceu o barco, esqueceu tudo. E foi até com Jesus. Jesus fala assim: olha, pega um desses peixes, que você tem 3 peixes, e bota aqui, que a gente vai se alimentar. O que eu não quero dizer com isso? Já um pouco aqui para a gente hoje. Às vezes a gente fica assim, dado momento. Já foi falado aqui que às vezes o Espírito Santo ele já está muito longe da gente e a gente não percebe, a gente não sabe, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor, quando ele morreu e quando ele visitou as mulheres, quando ele visitou o seu discípulo,
ele assoprou, já ali, ele assoprou com o Espírito Santo, porque ele quis dizer assim, ó, eu fui, ou melhor, eu estou indo para o Pai, porque ele ainda não tinha ido, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Ou seja, aqui notamos que o Senhor, ele é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele falou assim, olha, eu estou indo para o meu Pai, mas deixarei o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo? Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o meu amor com vocês. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar aquele que entende o sentimento de vocês. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar meus amigos sozinhos. Até a consumação dos séculos. Ou seja, até os dias de hoje, o Espírito Santo está conosco. E quando ele desce, quando vai pescar, quando desce já da pescaria, e ele começa a assar um peixe, aí vem todo mundo se alimentando. Alguns dos discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus e Judas. Só que eles não falam, eles falam assim, Senhor, nós estamos reunidos aqui, mas e aquele que vos traiu? Nada vai acontecer com ele, não deveria morrer? Sabe o que Jesus responde para Pedro? Enquanto eu quiser ele aqui, ele vai estar. Era para você dar um glória bem grande. Irmãos, quem conhece a história sabe que Judas foi o que traiu. O próprio Jesus traiu seu amigo com um beijo no rosto. Ele traiu, mas quando Jesus falou para ele, enquanto eu quiser que esteja aqui, ele vai estar. Não vai ser você, Pedro, não vai ser você, Tiago, não vai ser você, Simão, não vai ser você, não vai ser você, não vai ser você que vai fazer que eu leve ele, não. Enquanto eu quiser, é a minha vontade dele estar aqui, ele vai estar. Ou seja, Jesus está dizendo que quem julga o pecado dele sou eu. Ele quem está, quem morreu por ele foi eu, foi falado aqui nessa noite. Por isso que eu amo esse Deus. E se você faz parte dessa igreja, aleluia, gente, sempre aplaude, exalte, glorifica o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é Deus que está na igreja. Deus, ele se manifesta aqui neste lugar, pela pessoa do teu Espírito Santo. Se você, desde o início do culto, prestou atenção naquilo tudo que foi falado, eu estou apenas resumindo através da palavra que Deus já colocou em nossos corações e que já estava no projeto dele. Tudo isso que eu estou falando, você já ouviu nesta noite, porque o próprio Deus já falou contigo. Desde o início do culto está o Senhor dizendo, sou eu quem julgo, sou eu quem determino, sou eu quem amo, sou eu quem morri. E quando você estiver dado momento trabalhando sozinho, sem saber o que fazer, como estavam os discípulos lá, que trabalharam duro a noite toda e nada parou, não é assim que às vezes acontece com a gente? Jesus ainda não tinha aparecido para eles, os discípulos ainda não tinham sido assoprados do Espírito. Como que eles estavam? Somente eles, trabalhando duro a noite toda e nada piscou. Mas quando Jesus aparece, ele aparece no mar e fala assim, ei meu irmão, você não está só, eu estou aqui, o que está acontecendo com você? Aí Pedro fala assim, trabalhando a noite toda, deu tudo errado, não está dando nada certo. Jesus fala assim, ei, mas eu vou dizer uma coisa para você, não pare no meio desse mar, volta, joga pelo lado direito. Sabe o que Jesus está falando? Ainda não é tempo de você parar, ainda não é tempo de você parar, ainda não é tempo de você desistir. Se ainda nada aconteceu a noite toda, como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe quem é a alegria? É Jesus quando chega no meio do seu problema, é Jesus quando chega naquilo que você ainda não conseguiu fazer, conquistar.
estou dizendo, eu vou chegar aqui, vou voltar aqui, mas eu já estou dizendo, sabe por quê? Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta quem? As minhas ovelhas. Apacenta quem? Os meus cordeiros. Jesus, quando chegou no meio, quando chegou no mar na frente, ele já veio fazendo o quê? Me responde, ele já veio fazendo o quê? Apacentando os cordeiros, as ovelhas com os peixes e com aquilo que ele estava já no meio do mar preparando, que a Bíblia diz que quando os discípulos desceram do barco já tinha uma fogueira acesa. Sabe o que ele está dizendo, meu irmão? A fogueira já está acesa, o micro-ondas, o airfryer, eu não sei, mas Deus já está dizendo, já estou preparando a sua mesa. Eita, eu já estou preparando, o fogo já está aceso. Aleluia, no momento ainda vai chegar o peixe, quando estiver prontinho, eu vou te dar. Sabe aquela notícia que você tem que fazer o exame e não sabe o que vai acontecer? Deus já está preparando. A resposta ela vem de Deus. Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Eu já fui para um lado, já fui para o outro, já fui aqui, já fui. Ninguém consegue resolver o meu problema. Aí Jesus fala assim, agora sim eu vou entrar. Porque enquanto você estiver lutando com as suas forças, nada vai acontecer. Mas quando você falar para Jesus, trabalhei a noite toda e nada consegui, Senhor, está nas tuas mãos. Aí Jesus vai falar assim, agora eu entro para resolver. Sabe por quê, irmão? Porque não é pelas nossas mãos, pelas nossas forças. Na festividade a gente cantou aqui sobre os 300, não foi? Tinha muita gente, não tinha? Porque se aqueles homens ganhassem a guerra com a quantidade de homens que tinha, a glória ia ser dele, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Eles falam assim, ó, é somente com 300. Por que, Senhor? Porque com essa estratégia aqui, você não vai nem precisar entrar na guerra. Você não vai precisar nem entrar na guerra. Você somente com os seus olhos olharás e verás a recompensador. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, ai daqueles que tocar num dos meus ungidos, só como tocar na menina dos meus olhos. Se você tocar na menina dos seus olhos aí agora, você vai ficar a noite toda sentindo. Imagina Deus. Sabe por quê? Porque quem morreu na cruz, quem formou, quem fez tudo foi Ele. Não foi eu e não foi você. Então quando... Posso falar? Então quando você tiver para falar do seu irmão, da sua irmã, preste atenção com quem você está falando. A gente cantou aqui que a gente não é qualquer pessoa. Nós temos valor para o Senhor. Então quando você tiver com vontade de falar do seu irmão, preste atenção com quem você está falando. Porque talvez Deus está ouvindo a oração dele. Aleluia, pode acontecer alguma coisa com você. Então, irmão, preste atenção com quem você vai estar falando. Porque a gente não é qualquer um e temos um amigo que é fiel e verdadeiro. Desde o início, Jesus já estava ensinando e apacentando as ovelhas dos seus amigos. E ensinando para eles que não é com a força deles, não é do jeito deles, mas é do jeito de Deus. E quando ele janta, no meio do jantar, alimentando todo mundo aqui, ele vai e me solta essa pergunta. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Pedro aqui já estava maduro. Pedro aqui já estava com uma idade já um pouco bem madura, bem maduro dele, porque antes, quando Pedro andava com Jesus, era aquele Pedro que puxava da espada, lembra? Aquele Pedro que levou, lembra? Aquele Pedro que falava, Senhor, eu estou contigo onde estiver. E quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele levou Jesus 3 vezes, o galo não lembra essa história? É o mesmo Pedro. Quando Jesus pergunta a primeira vez, eu acho que Pedro escutou o galo cantar. Eu acho que ele escutou.
Quando Jesus pergunta a segunda, ele não é possível, de novo essas. Não, peraí. Na terceira vez ele, agora eu não vou cair nessa. Ele entendeu. Jesus estava falando para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe com quê? Com amor, filhos. Com amor que vem de dentro. Com amor verdadeiro. Então, quando Deus fala assim, Deus prepara uma palavra, Deus prepara uma festividade, Deus prepara tudo e fala que a gente tem que pregar o amor, é isso. Eu sempre falo, quando Deus dá um tema para a mensagem, Ele quer passar uma mensagem para a gente. Quando Deus escolhe uma palavra, Ele quer de alguma forma falar com a gente. E eu contei essa história toda aqui para vocês entender que o amor de Deus para a gente é o amor filhos, o amor eterno. Ou seja, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele me ama. Independente do que você fez ou faz, Ele continua te amando. Porque não tem maior pecado, talvez, eu falo assim por mim, é de uma traição. Jesus perdoa. Trair seu irmão é embora. Trair quem você está do seu lado é embora. Agora, trair Jesus é um peso muito grande. Mas com tudo isso ele falou assim, quando eu quiser, ainda quiser que ele esteja aqui, ele vai estar. Eu disse uma vez aqui que quando eu voltei para cá, eu vou falar isso de novo, e aonde eu puder, e se alguém falar alguma coisa, eu vou explicar, eu vou falar tudo de novo. Quando eu voltei, Deus me mostrou um amor muito grande. Aonde? Dentro da capela de um cemitério. Que isso, é ali onde você realmente conhece os seus amigos, sabia disso? É no momento que você está sofrendo, passando situações, aí você conhece os seus verdadeiros amigos. Casa de praia, carro bonito, dinheiro, festa. Isso aí você vai ter um monte de amigos dizendo que é seu amigo. Mas dentro do cemitério, enterrando quem você ama, eu quero ver quem é seu amigo. Jesus, antes de ir para o Pai, ele visitou os seus amigos. Lembra que eu falei que ele soprou o Espírito Santo neles, ali naquele momento? Porque a promessa era lá para Atos 2. Que a Bíblia diz que ainda eles não tiveram a resposta de Deus para que ali eles pudessem ser soprados o Espírito Santo de toda a carne. Só que Jesus além dele cumprir a promessa lá atrás, ele fez com seus amigos primeiro. Você está entendendo? Todos vão ser abençoados. Mas tem uns que vai ser abençoado primeiro. Por isso que eu estou dizendo para você, cuidado. Cuidado com quem você está tocando, aonde você vai tocar, de quem você vai falar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se ele era o segundo o coração de Deus, Deus conhecia Davi? Muito melhor do que ele mesmo. Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não sabe da sua vida? Você acha que Deus não sabe o que você faz, o que você fala, onde nós vamos? Foi falado aqui, é fácil eu julgar o meu irmão. É fácil eu falar do meu irmão. Quero ver eu falar de mim mesmo. Mas enquanto eu estou falando isso, sabe o que Deus está falando aqui no meu coração? Deixa esse negócio para lá. Entra na casa do Senhor para adorar a Deus.
Entrar na casa do Senhor para levantar e exaltar e glorificar o nome dEle. Porque enquanto você estiver adorando a Ele, você não vai ter tempo e pensamento para falar de ninguém. Porque se você quer falar de alguém, fala de Jesus, que é melhor. Aleluia. Então quando você entrar, entra para adorar e exaltar o nome do Senhor, porque vai ser bem melhor. Você já tem problema demais para você se preocupar com a vida do seu irmão, da sua irmã. Jesus falou, foi para Pedro. Pedro, enquanto eu quiser que ele fique aqui, ele vai ficar, tá bom? Você entendeu o recado? Você está entendendo? Sou eu que tenho entendido. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? Tem pessoas que não eram para estar no conjunto. Tem pessoas que não eram para estar na igreja. Tem pessoas que não eram para estar no ministério. Tem pessoas que não eram para estar na frente de consagração. Tem pessoas que não eram para fazer isso. Tem pessoas que não eram para estar no ministério de louvor. Se você não quer fazer, deixa seu irmão fazer, melhor. Porque se Deus está permitindo que ele faça, não deixa ele fazer. Cuidado! Você está entendendo o que eu estou dizendo nesta noite? É bem duro mesmo a palavra, é assim mesmo que ele falou para Pedro: quando eu quiser que ele esteja, ele vai estar. Não vai ser por causa de você ou você que eu vou tirar ele lá, não. Pastor, nesse momento, passa um aperto. Sabe por quê? Porque o pastor tem que trabalhar com amor, com carinho, saber falar, saber. Mas se o pastor falar assim: olha, quem botou lá não foi eu, foi Deus. Se você quiser tirar, você tira. Mas é você que vai prestar conta com Deus. Que é isso? Terrível coisa é cair na mão do adversário. Deus. Cair na mão do adversário, Deus tira. Mas terrível coisa é cair na mão de Deus. Porque da mão dele ninguém tira. Da mão do adversário, Deus vai lá e te restaura. Mas se você cair na mão dele, meu irmão, vai ser com muito choro, muita oração, muita humilhação. Sabe por quê? Por causa de você mesmo, ou por causa de mim. O que eu estou falando para vocês aí, primeiro é aqui, tá? É assim, tá? E eu aprendi uma coisa aqui com uma missionária que tem aqui: cuidado com o que você fala, porque o que você fala você é provado. Você sabia disso? Vocês já passaram por isso? Já passaram? Aquilo que você mais odeia é o que Deus te coloca na sua frente. Já passou por isso? Aquilo que você detesta fazer é o que Deus te prova para você fazer. Você já passou por isso? Eu já. Não vou fazer, não quero. De uma forma ou de outra, Deus vai te colocar naquele lugar para fazer a vontade dele, nosso. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente é servo do Senhor, se nós somos servos do Senhor, nós estamos aqui para servir. Nós somos servos do Senhor, nós somos crentes, nós adoramos, buscamos ao Senhor porque nós amamos Ele. Com qual tipo de amor? Amor ágape? O amor filhos. Porque se for o amor ágape, é de qualquer jeito. Você vai fazer a obra de qualquer jeito. Você pode até ser inteligente, você pode até, mas não vai ser de dentro para fora. Porque se for o amor, se você faz a obra do Senhor, conforme Deus, Jesus, Ele nos ensina a gente a amar. Se você amar conforme o Senhor quer que a gente ame, por que você ainda não perdoou o seu irmão e a sua irmã? Por que você ainda não se arrependeu lá atrás e não voltou a praticar as primeiras obras? Jesus quer que a gente faça a obra dele com amor. E o amor é capaz de tudo. O amor ele perdoa. O amor ele abraça. O amor faz você chorar. O amor ele faz você alimentar. O amor faz você hospedar. O amor ele faz tudo. E como eu falei, se nós estamos aqui, todo mundo aqui, servindo ao Senhor, e se a gente vê
o irmão caiu, a gente vai visitar aquele irmão e vai trazer ele de volta. A gente vai se preocupar com aquele irmão, a gente vai ligar, vai passar um... Ei, meu irmão, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos junto, vem. Fica aí não, fica assim não, o que está acontecendo? Agora, vamos orar. Buscar o Senhor, isso é amor. Isso é amor. Agora não adianta a pessoa estar ali, bem filho, falei. Se não for eu, fala, como é que faz? Pô, você é amor. Isso não é amor. Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Quem se manifesta é o Senhor Jesus. Ele que é o dono da obra, é Ele que é o dono da igreja. A igreja é dele, o povo é dele. Simão Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Se necessário for, mata leão, mata urso, mas cuida das minhas ovelhas. Se necessário for, sai ferido, mas cuida das minhas ovelhas. Davi era homem de guerra. Davi ele enfrentava, ele ia para a batalha de frente, ainda que ele pecasse contra o Senhor, mas o povo de Israel, a raiz de Davi, ninguém tocava, porque ele sabia que ele conduzia o povo era com amor. O homem de guerra, para estar na guerra, para cuidar do povo, ele dá a vida dele por causa de um povo. Isso é amor. Você ficar a madrugada toda orando, jejuando, pedindo a Deus pela vida de uma pessoa, isso é amor. Porque que benefício tem isso para você? Você orar pelo teu irmão, pela tua irmã sofrer, que benefício tem? Nem aqui. Mas lá em cima, se um de vocês cuidar dos meus pequeninos, é como se você estivesse cuidando do próprio Deus. Está fazendo a obra de Deus. Você me ama, Pedro? Ah, isso. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe tudo. Então apacenta as minhas ovelhas. Quem é cristão aqui? Quem é cristão? Pode levantar a mão. Pequenos cristos. Cristão, pequeno Cristo. Quem é templo do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Quem tem que habitar dentro de nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o quê? Amor. Então, a partir de hoje, quando entrar por essas portas, se preocupe em adorar, em buscar. Se você ama o Senhor, adore Ele. Se você ama o Senhor, faça a obra dele, faça o melhor para Ele. Faça o melhor. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver fazendo a obra do Senhor agora, me diz o Senhor aqui agora, nesse momento, o Espírito Santo Deus está falando comigo, sabe por quê? Enquanto você estiver apacentando, Deus está visitando o seu lar. Enquanto você está apacentando, cuidando, Deus está visitando a sua casa. Enquanto você está trabalhando, Deus está te esperando na beira do mar para poder te abençoar. Enquanto você estiver orando, Deus está indo lá na cadeia, libertando aqueles que estão cativos. Enquanto você está adorando, buscando fazer a obra do Senhor, Deus está curando aquele que está enfermo. Enquanto você estiver adorando, buscando, fazendo a obra do Senhor, Deus está te visitando. Essa é a matemática de Deus. Primeiro você faz para Ele, para depois Ele fazer para você. Enquanto nós estamos aqui adorando, Deus está dando livramento e escape. Irmã Beth, eu não sei o que poderia ou se aconteceu, eu não sei, mas a irmã vai ter a resposta. Mas a oração que a irmã fez aqui especificamente
coisa talvez poderia até acontecer, mas não aconteceu porque Deus não livrou. Às vezes a gente fala algumas coisas, a gente nem sabe o porquê. Mas Deus fala assim, ó, volta lá e intercede, porque eu vou ouvir a sua voz. Deus faz assim. Eu não sei que Deus tenha dado graça. Talvez ele nem viu, nem sabe. Mas através da oração também morreu. Enquanto tinha um grupo orando, Deus estava libertando quem lá na cadeia, vocês lembram? E quem era o mesmo Pedro? Quem era Pedro? Sabe por quê? Jesus ainda falou assim mais baixo para ele, olha, por causa disso, por causa do meu amor, por causa do seu amor, e porque você vai apacentar as ovelhas, você vai apacentar os cordeiros, você vai sofrer, você vai padecer, você vai morrer por amor à minha obra. Se você ler a história mais abaixo, isso, bem abaixo está escrito. E o que aconteceu? Pedro, e ainda diz assim, você vai morrer conforme Paulo morreu. Igual a Paulo, vou morrer igual a Paulo. Vai morrer igual a Paulo. E nem por isso ele desistiu e continuou a obra. E sabe o que a Bíblia diz? Para encerrar e terminar aqui, a Bíblia vai dizer que quando chegou um determinado momento, Pedro foi crucificado. Mas para que ele não fosse crucificado igual o seu amigo Jesus, ele falou assim, eu não sou digno de morrer e ser crucificado igual meu mestre. Por favor, me crucifica de cabeça para baixo. Isso é coisa muito linda, irmão. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Quem é eu e quem é você para ser maior do que o nosso Jesus? Nós não somos nada, nem ninguém. Quem sou eu e você? Que autoridade a gente tem para escolher ou mandar aquilo que Deus quer fazer? Irmão, nós somos nada, nem ninguém. A obra de Deus, quem faz é Deus. E Pedro morreu fazendo a obra. Eu não sei, e um dia, talvez não, um dia que eu chegar lá, eu vou querer ver. Talvez seja Elias, talvez seja Pedro, alguém vai estar do lado do mestre. Talvez Davi aqui, ó, com a gente. Está entendendo o que eu estou falando para a gente nessa noite? Vale a pena pagar o preço. Mas quando fazer a obra, lembra que o dono da obra o dono da ferrada a obra de Deus. Nós temos a graça, nós temos o privilégio de poder fazer parte desse time, de poder fazer parte de ser servo. Nós temos a graça e o privilégio de Deus que você escolheu para fazer a sua obra. Mas, a empresa onde eu trabalho não é minha. Claramente eu trabalho pelo dinheiro, mas também não tenho direito de mandar nem de mandar. Não tenho. Tem pessoas acima de mim, é assim que funciona. A casa do Senhor você é servo. A casa do Senhor você trabalha por amor. Você trabalha porque você é grato. Você trabalha porque você ama ao Senhor. Você não trabalha com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, ele não trabalha, não faz isso. Você se sente no direito de mandar nele, né? Assim, alguma coisa assim. Educar é uma coisa, aconselhar é uma coisa. Agora, mandar, impor, julgar, isso aí não. Até porque se acontecer isso hoje aí, vai todo mundo preso. O negócio está estreito pra gente. Antigamente, eu tinha um pé de goiaba lá na casa da minha avó. Coisa linda, a goiaba, tem até o nome da goiaba muito grande. Eu tinha pavor daquele pé de goiaba. Sabe por quê? O pé de goiaba era aqui, a minha avó aqui, e eu lá. E a casa era lá. Pode vir os três,
Mano, eu não sei como é que era aquele mistério. Não, você vai me bater, pode vir, não vou bater, pode vir. Bom, quando passava os 3, era uma lapada só. Pegava os 3. Eu não sei como é que era isso, mas pegava. E nem com isso, ninguém era rebelde, ninguém queria matar, estudar, nada. Era o amor, tremor e respeito. E eu tenho saudade dela até hoje. Você está entendendo o negócio? Você corrigia uma coisa, agora, né? Você daquela forma não é assim. Assim é a obra do Senhor. Vem para cá, faz o teu, faz com amor, faz com carinho, se dedica, seja o melhor. Ei, seja o melhor, mas o melhor a Deus. Não queira ser melhor do que seu irmão. Sabe por quê? Eu brinquei até aqui com o Lucas. Coitado de Kleber Lucas e Thales Roberto, porque aí vem o Luquinhas. Mas nada de comparar ele com os outros dois. Sabe por quê? Porque o mistério que Deus tem com ele, teve com o outro e com o outro. É diferente. Né? É diferente, irmão. O mistério que Deus tem com você na sua vida não é igual ao meu irmão. Eu já preguei aqui de várias outras maneiras. Nenhuma vez que eu preguei aqui foi da mesma forma. Foi maneiras diferentes. Porque nós somos obedientes ao Senhor, nós vamos falar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Ah, mas poderia ser uma pregação assim, assada, o fogo cair. O fogo não está caindo, não? Depois de uma palavra dessa. E falar para você que a tua bênção está aqui, ó, sendo preparada para você. Ainda que você não esteja vendo e acontecendo nada. Ainda que o mar seja bravio, ainda que seja uma escuridão, ainda que você não banhe a noite toda, ainda que você acha impossível, mas quando você pensar em desistir, que você lavar a rede, e quem vai aparecer? Jesus, para te abençoar. Amém, meus irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor, e eu agradeço a Deus essa